E Maria, essa coisa aí do BBB, que tá aí, tá aí Interessante. em foco e tal, né? A gente vê ali muitas pessoas se expondo, personalidades, né, de diversos tipos. Você que assiste, né, entendo às vezes, até porque você gosta de analisar os comportamentos. Sim. Você acha que tem alguém ali que chega a colocar um pé assim no transtorno da personalidade narcisista? Qual que é a sua avaliação assim, assistindo o programa? Olá, estamos aqui hoje com a Marilena Bigotto no ECEDES e a gente vem aí numa caminhada de treinamento, 4 caminhos, onde falamos basicamente sobre Enneagrama. E Enneagrama, para quem não sabe, é uma ferramenta em que a gente usa para falar sobre personalidades e que o pano de fundo é sempre autoconhecimento. E decidi aqui com a Marilena de que a gente falaria para atingir aí mais pessoas, não só sobre Enneagrama, mas começaríamos falando sobre alguns distúrbios de personalidade. Principalmente porque nos demos conta aí de que em algumas vivências surgem alguns transtornos de familiares e pessoas que têm dificuldades, que estão lidando com pessoas que eventualmente têm distúrbio de personalidade e sofrem com isso, não sabem como lidar com o tema. E a Marilena vai ajudar aqui a gente com alguns comentários e que a gente espera que possa ajudar alguns de vocês que estejam eventualmente sofrendo com isso. Então, boa noite, Mari, tudo bem contigo? Boa noite, é um prazer estar aqui com todos vocês, né, para falar de assuntos que a gente gosta muito, né, que envolvem Enneagrama, mas que envolvem autoconhecimento também. E é interessante, né, quando a gente fala de autoconhecimento, quanto a gente percebe que as pessoas não se conhecem, né? Sim. Assim, se a gente pensar na história, né, da humanidade mesmo, autoconhecimento é uma coisa falada há muito tempo, há muitos séculos, né? Começa lá com o pensamento pré-socrático, conhece-te a ti mesmo, Sim. Mas poucas pessoas entendem a importância disso. E quando a gente fala em autoconhecimento, a gente fala de conhecer como a gente é, como a gente pensa, como a gente sente, como a gente age, que é diferente das outras pessoas. Sim. E quando a gente se conhece, a gente também começa a perceber que não se conhecer pode levar a gente a ter alguns transtornos emocionais. E é essa série que a gente vai fazer aqui. Sim. Exatamente, Maria. E nessa série de hoje, a gente combinou aí de começar com um distúrbio que é chamado de narcisismo, né? Isso. E aí, Maria, eu tenho aqui algumas anotações que eu fiz uma pesquisa em alguns livros, vídeos de pessoal renomado. E aí, Maria, eu queria te perguntar o seguinte, esse transtorno de personalidade narcisista, quando a gente fala, por exemplo, de Enneagrama, a pessoa que tem o transtorno narcisista, na verdade, ele não se encaixa em nenhum dos 9 tipos ali. Ele não consegue se identificar o seu tipo justamente por conta do transtorno, é isso? Em geral, o que a gente percebe que quando a pessoa tem algum transtorno emocional significativo, e aí depende do grau, né, do transtorno, ela não consegue realmente identificar o seu tipo de personalidade porque tem esse viés do transtorno, ela está muito naquela condição mental. Se eu estou naquela condição, eu só visualizo, só faço uma leitura da realidade a partir daquela condição. Entendi. Então, eu não consigo me ver, né, nos meus vários ângulos ou facetas, e muito menos as outras pessoas. Entendi. Então, como é que eu vou distinguir o meu tipo, né, usando o Enneagrama, Sim. dos outros 8 tipos, né, que são 9 no total, se eu não consigo sair daquela condição mental? Certo. Justamente por ser um
transtorno, né? Exato. Tá, Exatamente. E aí, Maria, aqui assim, algumas coisas assim bem fortes que a gente percebe que toda a literatura traz, é que essas pessoas que têm um transtorno de personalidade narcisista, elas têm aí, por exemplo, uma autoimagem muito grandiosa de si mesmo, né? E aí daí decorre uma série de padrões de comportamento, né? Se você puder falar um pouquinho, por favor, para as pessoas como é que funciona isso, para quem está convivendo com alguém assim, ter mais informação, entender o padrão e daqui a pouco entender se está lidando com alguém narcisista, que é super complicado de conviver, né? Verdade. É interessante, né, a gente falar aqui da personalidade, começar com a personalidade narcisista, porque a gente confunde, às vezes, essa personalidade com um jeito de ser, né? Na verdade, com esse transtorno emocional, que a gente pode chamar assim. Como você disse, a condição mental de uma pessoa narcísica é de que ela tem um senso de ego inflado. E o que é um senso de ego inflado? Eu olho para mim, eu me vejo nas minhas necessidades, eu quero ser o melhor, a minha opinião é a melhor, eu não tenho empatia com as outras pessoas. Imagina, né? Não ter empatia com os outros. Sim. Então, assim, o narcisista, ele realmente está focado nele, em toda a situação, todo o tempo, e ele não consegue enxergar que os outros têm os sentimentos, digamos, essa coisa da empatia mesmo não existe com o narcisista. Exatamente, não existe. Quando você tenta mostrar para essa personalidade que ela está errada, né? Que aquilo que ela está fazendo, né? Que é essa autoinflação, valorizando demais a si, se colocando numa posição superior às outras pessoas, esse excesso de grandiosidade, e em detrimento aos outros, né? Quando você tenta mostrar isso para essa pessoa, o que ela faz? E que entra aquela história de se colocar no papel da vítima, de que a outra pessoa que está causando a situação, ou seja, é uma coisa que muito comum, mas eu queria que você falasse disso nesse momento, por favor, o narcisista ele não admite em nenhum momento, obviamente que muita gente, muitas pessoas são difíceis e têm dificuldade em reconhecer os erros, pedir desculpa, né? Sim. Agora, uma característica do narcisista é que realmente ele nunca admite o erro, nunca está errado, não pede desculpa, é bem por aí. Exato, porque se eu tenho um ego inflado e eu sou superior aos outros, eu sou melhor que os outros, o que eu faço, o que eu penso é melhor que o que você pensa, né? Se eu tivesse um ego inflado, o que aconteceria? Quando você me mostra um erro meu, eu tento me transformo em vítima, como a gente disse, e eu tento manipular a situação de forma que você se torne o vilão da história e eu, né, sou vítima daquela situação que, na verdade, eu mesmo causei. Entendi. E aí, por isso que começa realmente, a gente vê depoimentos de pessoas que têm mãe ou pai narcisista, né? Ou de repente irmãos, um chefe. Então, assim, é uma situação que realmente vai sugando a energia da pessoa que convive com alguém narcisista, porque você conviveu o tempo todo com alguém que não admite os erros e que nunca está errado e que se coloca no papel de vítima. E outra coisa, Maria, é que o narcisista ele fica agressivo, né? Pode muitas vezes ficar agressivo quando você realmente coloca ele, vamos dizer, Esse é uma das questões, né? Que quando ele se sente confrontado, ele pode usar, né? Desde abusos verbais, né? Ser até agressivo verbalmente, mas também pode até chegar numa agressão física. O mais comum é o abuso verbal. Certo, relações tóxicas mesmo. Exato, ele esgota você. Certo. Com aquele argumento de que ele está correto, de que é você que está errado.
E aí faz essa coisa de vitimizar, Isso. ou seja, por isso caracteriza um relacionamento tóxico. Não tem um argumento racional em que você pode debater com a pessoa um ponto. Não existe isso. E o mais interessante da gente observar no narcísico, vocês aí que estão vendo esse vídeo podem pensar em observar pessoas, é que elas são extremamente carismáticas. Que é justamente para conquistar a pessoa e depois de um tempo tem aquela coisa de escolher uma vítima, né, mano? Ela tira energia de alguém que ela acredita que tem uma luz, sim, mas ela quer aquela luz para ela. Então, pode ser essa questão de tirar a luz do outro, né? Eu quero aquilo que o outro tem. Certo. Que é uma das questões da sombra, mas pode ser também porque essa pessoa confronta muito, então ela direciona toda a atenção de conquistar, né? Ou de colocar a pessoa como vilã para que ela tenha valor novamente. Entendi. Então sempre com o intuito de mostrar para o outro que o outro está errado, não é. Entendi. Agora, eu acho interessante o carisma porque aparentemente parecem pessoas muito agradáveis, né, que querem se relacionar bem, né, que querem chamar a tua atenção, né, e te levam a achar que eles, né, os narcísicos, são pessoas assim muito queridas, muito bacanas. Às vezes tem como você sabe, tem um comportamento em casa e fora de casa um outro comportamento. Com os seus, um comportamento mais verdadeiro. Certo. Aquilo que ela é. O narcísico mesmo. O narcísico mesmo. Mas em público aquela coisa mais em relação mais empática, simpática. Camuflada, né? Camuflado, né? Isso. Fazem muito esse jogo. Exato. É o ego, né? Ego inflado. Então tem que mostrar o quê? Só que é bacana, bonito em mim, né? Entendi. Bacana, Maria. Você comentou também sobre uma coisa que eu acho que é importante a gente falar para as pessoas que estão aí vendo esse vídeo, vamos dizer, umas regrinhas básicas para conviver, porque muitas vezes, dependendo da situação, a pessoa não tem como, vamos dizer, largar aquele relacionamento, ou com o pai, ou com uma mãe, eventualmente, umas regrinhas básicas assim de convívio, para que aquela energia não te pegue, não te afete tanto. Teria alguma coisa assim para dizer para as pessoas? Tem algumas coisas que a gente pode falar e usar com essas pessoas, né? Uma coisa que antes disso eu queria falar, que eu acho bem importante, é que para vocês observarem, tem a questão do carisma e tem a questão da superficialidade. Então, assim, eles vão se focar naquilo que é de mais superficial na vida. Então, assim, na imagem, né? Certo. A gente pode fazer a relação com o mito mesmo do Narciso, né? Sim. Que aí ele tá, de certa forma, ele fica fascinado, né, pela própria imagem, né, ao ver a sua imagem refletida na água. Né? Que daí que vem a história do narcisismo mesmo, do Narciso que então viu ele a imagem. fica, né, fascinado com aquela imagem e vendo a imagem refletida na água, num riacho, ele entra, né, e acaba, né, morrendo. Né? Então ele morre fascinado pela própria beleza. Então, assim, esse nível de superficialidade também você encontra muito no narcísico. Né? Eu estou pontuando alguns itens que eu acho importante, né, que a gente fale aqui para as pessoas, né? Que a gente falou bastante, mas essa necessidade constante de atenção e admiração, a questão da agressividade, né, que a gente falou que pode acontecer. Eu acho que uma coisa que eu gostaria muito de ressaltar nessa nossa conversa é que a gente precisa olhar para esses transtornos emocionais com compaixão. Porque atrás dessa personalidade que se acha superior, grandiosa, o centro de tudo,
extremamente poderosa até, tem, tem uma pessoa insegura. Justamente uma questão que eu queria perguntar para você, Mário. Eu vi alguns autores que comentam que o narcisista ele tem uma autoestima realmente bem elevada. Outros já dizem o contrário, que na verdade a autoestima é bem baixa. Qual a sua opinião a respeito? Para que lado está a autoestima do narcisista? Então, assim, você começa... existe uma lógica nisso. Começa a pensar nessa pessoa, né, que teve uma escassez, né, né, de afeto e carinho na infância. Exatamente. Ou que foi compensada pelos pais com excesso de recursos materiais, ou os pais focando nele como alguém que tem que ter uma autoestima elevada para ser superior. Né? Obviamente tem um propósito nessa educação. Né? Então, esses dois paradoxos, apesar de serem bastante diferentes, eles levam essa pessoa a não ter amor próprio, porque na verdade elas não se conhecem, e ter uma insegurança, porque se eu preciso sempre impressionar os outros... Precisa sempre que o mundo externo... O mundo me eleve, o mundo me reconheça como alguém superior. Na verdade, conscientemente eu estou fazendo isso, inconscientemente, usando uma linguagem junguiana, né, o oposto disso é o quê? Insegurança tremenda. Exatamente. Então, na verdade, essa pessoa não tem, ela é assim, vamos lá, na persona, ela parece ter uma autoestima elevada, ela apresenta esse comportamento, mas na sombra, tá, usando essa linguagem do Jung, na sombra a gente vê uma pessoa muito insegura. Até por isso a agressividade quando você confronta. Exatamente. Porque a insegurança faz com que a pessoa fique agressiva, exploda. Defensiva, né? Defensiva. Entendo. Então, eu acho bem importante isso. E aquilo que você perguntou, né? Como é que a gente faz para lidar com essa pessoa, se você tem alguém na sua casa, na sua família, enfim. Principalmente, conversa abertamente. Abre o jogo. Então, assim... No momento que você começa a entender que essa pessoa é assim, você começa, ela vem com aquele estado inflado, vem querendo te desvalorizar. Não pode entrar no jogo, Exato, né? É isso. Exatamente. Não entrar no jogo, conversar abertamente, dizer, olha, mas você acha isso, mas não é exatamente isso que aconteceu. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Foi isso, isso e isso. Para que ela perceba que ela não pode simplesmente te desvalorizar, te desmerecer e inclusive te humilhar, te rebaixar. É porque esse é um padrão também de humilhação, porque ela te coloca para baixo para que ela esteja bem, né? Exato. Então você está dizendo assim, uma regrinha básica é você tentar dialogar, deixar claro os fatos. Isso. Como normalmente o narcisista não vai realmente aceitar, você verbalizou a realidade. Isso mesmo. E não entrar no jogo a partir dali. Não entrar no jogo. Se você entra no jogo do narcísico, você fica tentando aquilo que você falou, racionalizar, mostrar uma condição lógica daquela atitude dele, mas ele não vai admitir, porque ele não consegue, é uma defesa extrema dele. Não, se eu entendo que eu preciso estar acima de você, e você vem me mostrar que não, que você me confronta, eu vou reafirmar, né, com muita rispidez, inclusive. Sim, agressividade. Exato. Que eu tô certo, que você que tá errado, e inclusive você tá desvalorizando o que eu estou falando. Ou seja, aí vai para o papel da vítima e fica aí um embate, vamos dizer, irracional. Exatamente, que não leva a nada. Não leva a nada. A gente trabalha com Eneagrama, né? Sim. E a gente, assim, alguns autores... Né? Aquela coisa do qual tipo no Eneagrama que tem uma tendência a ser mais aí desse espectro narcisista. Exatamente.
todos os tipos têm, né, que podem ter transtornos emocionais, Sim. né? Mas o Naranjo, ele vê o tipo 7 como narcisista, por conta da necessidade de atenção, que gostem dele, né? Que queiram, que ele quer estar bem, ele quer ser ouvido, né? Mas na verdade pode ser também um autocentramento. E o Hans coloca o tipo 3 como narcísico porque ele quer ser visto. Entendo. Não quer dizer que todo tipo 3 ou tipo 7, lógico, é narcisismo. É uma tendência apenas. É uma tendência do transtorno, entende? Não quer dizer nada. Não quer dizer que o 7 é narcísico, 3 ou 3. Não quer dizer, porque a gente está falando de transtornos emocionais. E uma coisa é aquilo que a gente chama de o jeito de ser, a personalidade. Como que aquela pessoa é no dia a dia, na sua personalidade, na sua persona. Então, todos nós temos um pouco de narcisismo. Todos nós queremos ser vistos, né? De certa forma, ficamos entristecidos quando isso não acontece. É diferente da personalidade narcísica, do transtorno emocional, que quer realmente ser visto, aplaudido e ter valor acima de qualquer pessoa. Nem que para isso tenha que humilhar outras pessoas e colocar o outro para baixo, ou seja, são pessoas realmente muito difíceis de lidar, vamos dizer assim, no dia a dia. Essa que é a grande realidade. O que a gente percebe, assim, né, às vezes quando a gente trabalha com pessoas que têm pais com algum transtorno de personalidade, como esse, ou borderline, que a gente vai falar também, né, nos próximos vídeos, da psicopatias, da borderline, desses transtornos obsessivo-compulsivo. Mas a gente percebe claramente que é até um alívio quando a pessoa reconhece, né, que aquele pai ou aquela mãe tem um transtorno de personalidade. Porque é aquela coisa que o conhecimento é libertador, né? Você deixa de acreditar que aquela pessoa é simplesmente extremamente difícil e você entende, aceita que é um transtorno. Exatamente. E aí você não joga aquilo como falta de afeto, como uma pessoa mal, de má índole, né? Ou que não te deu o que você precisava, e você começa a entender que aquela pessoa realmente tem um transtorno emocional, é uma condição mental, e ela não consegue fazer diferente. Entendi, muito bom. E Maria, essa coisa aí do BBB, que está aí, interessante. em foco e tal, né? A gente vê ali muitas pessoas expondo personalidades, né, de diversos tipos. Você que assiste, né, entendo às vezes, até porque você gosta de analisar os comportamentos. Você acha que tem alguém ali que chega a colocar um pé assim no transtorno da personalidade narcisista? Qual que é a sua avaliação assim, assistindo o programa? Assim, eu queria deixar bem claro que assim, pode ser um julgamento, né? Porque a gente não está analisando os personagens, não conhece a história deles profundamente, também não sabe suas questões, né? Não estou aqui analisando tecnicamente ou profissionalmente essas pessoas. Certo. Então, assim, a gente vê, primeiro tem muitas personalidades narcísicas, né, que querem ir para a TV e serem vistas, né? Já começa daí, né? Mas algumas personalidades, elas mostram uma tendência maior a até fazer isso que você citou, né? De se colocar num estado elevado e os outros, né, são minoria, os outros são de humilhar as pessoas mesmo, sem achar que teve essa intenção, mas fazendo isso sem muita consciência do que está fazendo. Então a gente está falando aqui do BBB 21 desse ano,
né? Então a gente criou-se uma polêmica muito grande entre alguns personagens e um personagem saiu desse quadro, desse contexto, e algumas pessoas elas estão numa posição, acho que um pouco narcísica, assim. Tá dando para identificar ali alguma coisa nesse sentido. Mas, como eu disse, pode ser um julgamento. Ok, tranquilo. E Mari, eu acho que, não sei se você tem mais alguma coisa para falar, para fechar sobre esse transtorno de personalidade, Sim. Mas queria só a gente aproveitar também e dizer para o pessoal que vai acompanhar essa série de vídeos. Então, no início, a gente vai falar sobre os transtornos, né? Então, a gente vai falar sobre narcisismo, psicopatia, borderline, mais algum distúrbio de personalidade para passar esse conhecimento para o maior número de pessoas nesse rol aí de... A gente pode falar dos transtornos de pânico, que são muito comuns, né? Principalmente agora durante a pandemia, teve muita gente com pânico, também com TAG. A TAG é um transtorno de ansiedade generalizada. Podemos falar das depressões recorrentes, a diferença entre depressão enquanto doença e um estado deprimido, que às vezes acontecem coisas na nossa vida que nos deixam deprimidos. Eventos pontuais. Eventos pontuais, é diferente da doença, depressão. Então a gente pode falar de vários outros transtornos, sim. Excelente, então tá bom, Mari. Então acho que podemos encerrar por aqui, te agradecer. E aí a gente, em breve, vai começar a lançar aí vídeos a respeito desses temas aí que a Mari comentou aqui no final. Muito obrigado, Mari. Obrigada a você. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.